Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Continuamos o nosso estudo sobre eletrodinâmica. Até agora nós vimos um circuito simples que é composto por um gerador, é aquele dispositivo que vai fornecer energia elétrica para o nosso circuito. Quando nós conectamos os polos desse gerador, começa a circular a energia elétrica, porque os elétrons vão de um polo ao outro e com isso gera uma corrente elétrica, movimento, fluxo ordenado de elétrons. Mas a gente gera corrente elétrica para quê? Para poder usar a energia que os elétrons carregam, usar isso num aparelho elétrico. Nós representamos no nosso circuito simples esse aparelho elétrico por um resistor. Então imagine sempre esse resistor como um aparelho elétrico, uma lâmpada, uma geladeira, um chuveiro. Pessoal, é óbvio que não nos interessa o estudo apenas de circuitos simples como esses. Por quê? Porque na vida real nós trabalhamos com circuitos mais complexos. Então imagine um escritório, por exemplo. Nesse escritório você vai ligar uma lâmpada, um computador, uma impressora, você pode colocar também um televisor, um ventilador, um ar-condicionado. Então nos circuitos na vida real não vai ser um circuito simples, um gerador e apenas um resistor. E para a gente saber montar esses circuitos com segurança e saber exatamente a quantidade de energia que a gente precisa para esse circuito funcionar e essa quantidade de energia adequada para cada aparelho, nós temos que estudar então como esses diversos aparelhos, esses diversos resistores se associam. E é por isso que nós estudamos a associação de resistores num circuito elétrico. Os resistores, eles podem se associar, podem se agrupar de duas maneiras. Primeiro, em série. Reparem, nós temos 3 resistores aqui. O terminal de um resistor está conectado no terminal do outro. Essa é a associação de resistores em série. E nós podemos ter a associação de resistores em paralelo. Por que em paralelo? Porque os resistores estão em paralelo um com o outro. Os seus terminais não estão conectados em sequência. Os terminais do resistor estão conectados a um único ponto. E qual que é a característica dessas duas associações? Reparem, na associação em série, a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Imaginem corrente elétrica, elétrons percorrendo esse circuito. Então os elétrons só têm um caminho para percorrer. Na associação em paralelo, cada vez que esses elétrons, cada vez que essa corrente elétrica encontra uma bifurcação, ela se divide. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então esses são os dois tipos de associações. Claro, tem um terceiro tipo, que é o misto, quando a gente tem associações em série e associações em paralelo no mesmo circuito. Mas a essência da associação de resistores é essa aqui. Associação em série, associação em paralelo. Hoje nós vamos estudar a associação de resistores em série. Eu vou apagar isso aqui e aí a gente passa para o estudo específico dos resistores em série. Então, como a gente já viu, a grande característica da associação de resistores em série é que os elétrons, corrente elétrica, só tem um caminho no circuito para ser percorrido. Ora, se os elétrons só têm esse caminho para percorrer, a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. A gente viu que no circuito em paralelo, a corrente se divide, os elétrons se dividem. Na associação em série não, ele só tem um caminho para percorrer, portanto, a corrente é a mesma em todo o circuito. Essa é a primeira característica da associação de resistores em série. Agora, lembrando, pessoal, num circuito elétrico, nós temos a DDP, tensão, diferença de potencial, temos a corrente elétrica, temos resistores e as resistências associadas a esses resistores e temos também a potência. Lembrando, as fórmulas da eletrodinâmica que nós já vimos até aqui. Primeira lei de Ohm, DDP é igual a resistência vezes a corrente. Potência é igual a DDP vezes a corrente. E as fórmulas derivadas e equivalentes desta associação. Potência, resistência vezes corrente ao quadrado, e potência também é
DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, analisar um circuito elétrico e analisar o comportamento dessas quatro grandezas: DDP, corrente elétrica, resistência e potência. Vamos começar a fazer isso por associação de resistores em série. Bom, nós já vimos que a corrente é a mesma em todo o circuito. Então, num circuito formado por um gerador e 3 resistores em série, R1, R2, R3, eu sei que a corrente que vai passar em R1 é a mesma que vai passar em R2 e é a mesma que vai passar em R3. Então vamos lembrar, para que nós criamos um circuito elétrico? Nós temos um gerador, fornece energia para que aparelhos elétricos possam funcionar. Então os elétrons circulam pelo circuito, carregando a sua energia, e em cada aparelho que eles passam, eles deixam um pouco de energia ali para que esse aparelho possa funcionar. Então vamos imaginar que cada resistor seja um pedágio. E quando o elétron passa por ali, ele tem que passar para pagar. Qual que é a moeda? É a energia. Cuidado! O elétron deixa energia, a carga continua a mesma. Então, a moeda do pedágio é a energia. Agora, se a resistência do resistor é a dificuldade que o resistor impõe para a passagem da corrente elétrica, fica claro que para o elétron poder passar por lá, por esse pedágio, ele tem que pagar mais, quanto maior for a resistência. Então ele tem que deixar mais energia no resistor, quanto maior for a sua resistência. É o elétron passando pelo pedágio. A taxa de pedágio em cada resistor, ela é proporcional à sua resistência. É claro que quem está fornecendo essa energia é o gerador. Lembrem, lá da eletrostática, o que é potencial elétrico? Não é a quantidade de energia por carga. Então nós podemos associar, vejam bem, diferença de potencial não é sinônimo de energia, mas nós podemos associar uma quantidade de energia a cada potencial elétrico. Então, um gerador que tem uma certa DDP, diferença de potencial, ele pode fornecer uma certa quantidade de energia. Quem carrega essa energia são os elétrons. Cada vez que ele passa por esse resistor, ele vai deixar um pouco de energia ali. Então não é natural a gente imaginar que a DDP que esse terminal está fornecendo, ela é diferente em cada resistor? Sim, porque se ele fornece uma DDP total, uma quantidade total de energia, e o elétron carrega essa energia, cada vez que ele passa por esse resistor, ele deixa um pouco dessa energia. Então, em cada resistor, nós devemos ter uma DDP diferente. Então, dessa nossa analogia, nós já podemos tirar algumas conclusões. Vamos lá? Então, a primeira conclusão: esse gerador fornece uma certa DDP e a DDP total é a soma das DDPs em cada resistor. Segunda conclusão: se os elétrons estão deixando uma certa quantidade de energia em cada resistor que eles passam, e potência é energia pelo tempo, então a energia total, a potência total que esse gerador consegue fornecer é igual à potência no resistor 1 mais a potência do resistor 2 mais a potência no resistor 3. Ou seja, a potência total é a soma das potências em cada resistor. Agora falta analisar a resistência numa associação de resistores em série. Será que tem um jeito da gente relacionar essas 3 resistências com essas outras fórmulas que a gente já conhece? Vamos fazer isso. Vejam só, nós vimos que a potência total é a soma das potências em cada resistor. Pessoal, isso aqui vale para um circuito com 3 resistores, com 2 e com 10, certo? Bom, então a potência total, qual é a fórmula que relaciona potência, resistência e corrente elétrica? Essa aqui. Então a potência total é igual a P1 é R1 vezes I quadrado, R2 I quadrado, R3 I quadrado. Coloco o I quadrado em evidência. Fica potência total é igual a I quadrado vezes R1
mais R2 mais R3. Agora eu vou substituir a potência total por essa fórmula. Como é que fica? Eu vou ter um resistor total vezes I quadrado. Vamos fazer isso. Então aqui eu tenho um resistor total vezes I quadrado é igual a I quadrado vezes R1 mais R2 mais R3. Posso cancelar I quadrado com I quadrado? Posso. Então eu chego à conclusão que eu posso tratar o meu circuito de associação de resistores em série como se a soma dos resistores fosse igual a um resistor total. Esse resistor total nós chamamos de resistor equivalente. É um resistor equivalente a todos esses resistores que fazem parte do circuito. Esse raciocínio vai valer também de uma forma diferente quando a associação for em paralelo. Então, a terceira conclusão, e agora a respeito da resistência, é que numa associação de resistores em série, eu posso substituir todos os resistores por um resistor equivalente. E como que eu faço isso? Simplesmente somo a resistência de todos os resistores. Agora eu vou fazer um exemplo com números para a gente entender melhor isso e tirar outras conclusões a respeito de associação de resistores em série. Eu vou só dar uma ajeitada na luz aqui e a gente já volta. Então vamos supor que nosso circuito, DDP 120 volts, a resistência de cada resistor 5, 15 e 20 ohms. Então eu já posso adiantar que o resistor equivalente desse circuito é quanto? É a soma das três resistências. 5 mais 15, 20, mais 20, 40. Então, a minha resistência equivalente é igual a 40 ohms. Se a minha DDP é igual a 120 volts, qual o valor da corrente que vai circular nesse circuito? É só aplicar essa fórmula aqui. Corrente vai ser igual a DDP dividido pelo resistor equivalente. 120 dividido por 40. A corrente que vai circular aqui, então, é igual a 3 amperes. Agora que eu descobri qual que é a corrente que vai circular nesse circuito, eu posso calcular a potência associada a cada resistor. Por quê? Potência é igual a R vezes I quadrado. Vou usar essa fórmula. Então, para o resistor 1, P1 é igual a R1 vezes I quadrado. P1 é igual a R1 é 5, I é 3, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9 vezes 5, 45. 45 watts. Então, eu encontrei a potência associada ao resistor 1. E ao resistor 2? Do mesmo jeito. 15 vezes 3 ao quadrado. 15 vezes 9, 135 watts. E ao resistor 3, 20 vezes 3 ao quadrado é igual a 180 watts. Vamos somar para achar a potência total? Potência total, então, 45 mais 135, 180 mais 180, 360 watts. Agora vamos fazer algumas contas para checar se essa informação é verdadeira, para checar se esse número é verdadeiro. Vamos usar primeiro essa fórmula. Potência é igual a DDP total vezes a corrente. Quanto que dá a potência total usando essa fórmula? Minha DDP é 120. E a minha corrente? 3 amperes. 120 vezes 3, exatamente 360 watts. Então, está coerente, né? A soma das potências é igual à potência total. E agora, como é que eu faço para achar a DDP em cada resistor? Qual que é a fórmula que me associa? DDP, resistência e corrente. Eu posso usar essa aqui, né?
a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Vou aplicar para cada um dos resistores. Vamos ver se bate? Então tá aqui, pessoal, já fiz os cálculos. DDP no resistor 1 é a resistência 5 vezes a corrente, 15 volts. No resistor 2, 15 vezes 3, 45. No resistor 3, 20 vezes 3, 60. Somamos as DDPs e dá exatamente o valor da DDP total. Pessoal, antes da gente encerrar o nosso assunto sobre associação de circuitos em série, vamos lembrar, resistor equivalente então é a somatória de todos os resistores do circuito e obviamente isso vai valer também para a DDP e para a potência. Eu só quero falar com vocês sobre uma situação que a gente chama de curto-circuito. O que é curto-circuito? Vejam bem, se eu ligar um fio nesse ponto e nesse ponto do meu circuito, o que vai acontecer com os elétrons? Vejam só, resistência é a dificuldade que os elétrons encontram para percorrer aquele circuito. Eles chegaram nesse ponto e aqui tem uma resistência e aqui não tem resistência nenhuma. É óbvio que todos os elétrons vão pegar esse atalho, eles vão desviar desse resistor e toda a corrente elétrica vai passar por aqui. Então, nessa situação que a gente chama de curto-circuito, a corrente deixa de passar por esse resistor e pega esse atalho, faz este caminho. Então, num resistor que está nessa situação, não passa corrente, consequentemente, não tem DDP e não tem potência associado a esse resistor. É a situação que a gente chama de curto-circuito. Pessoal, agora eu vou sair aqui da frente, se vocês quiserem dar um print na tela. Associação de resistores em série é isso, pessoal. Agora a gente vem com um exercício de aplicação. Tentem fazer, volte o vídeo. Vocês sabem, depois a gente vem com a resolução. Vamos lá então? Pessoal, então o enunciado diz o quê? Um estudante ligou 3 lâmpadas em série num circuito alimentado por uma DDP de 40 volts. Quem que alimenta essa DDP? É um gerador. Uma outra forma da gente representar o gerador, ao invés de desenhar uma bateria, é desse jeito aqui, ó. 2 risquinhos, um maior que o outro. O maior simboliza o polo positivo, o menor simboliza o polo negativo. É um jeito da gente representar o gerador. E ele diz que cada resistor tem uma resistência de 2, 3 e 5 ohms. Lembre, pessoal, um resistor sempre representa um aparelho elétrico. Imaginem, quando ouvir falar de resistor, para não ficar um negócio muito abstrato, que é um aparelho elétrico que esse resistor está representando. Na questão A ele pede o quê? O resistor equivalente desse circuito. Resistor equivalente, na associação em série, é só somar as resistências de cada resistor. 3 mais 2 mais 3, 5 mais 5, 10 ohms, não tem segredo. Resistor equivalente do circuito em série é a soma de cada resistência. Bom, na questão B ele pede a corrente total desse circuito. Agora que eu já tenho o meu resistor equivalente, eu posso usar a primeira lei de Ohm. Isso vai me dar que a corrente é igual a DDP total pelo resistor equivalente. 40 dividido por 10, isso me dá aqui a corrente que passa por esse circuito, 4 amperes. Na questão C, ele nos pede a DDP em cada resistor. Vou aplicar essa mesma fórmula. Eu sei que a corrente é a mesma, cada resistor tem a sua resistência, eu vou achar a DDP associada a cada um. DDP1 é igual a 2 vezes 4, 8 volts. DDP2, resistência 2 vezes 4, que é a corrente, 12 volts. E para o resistor 3, a DDP vai ser 5 ohms vezes a corrente, que é 4, isso aqui deu 20 volts. Vamos somar para ver se bateu? 8 com 12, 20, mais 20, 40, 40 volts é a DDP total. O cálculo está correto. Na questão D, ele pede a potência transformada em cada resistor. Por que ele fala transformada? Porque ele está transformando a energia elétrica
no nosso caso, que é a lâmpada, é energia luminosa. Então, é muito comum vocês ouvirem esses termos: potência transformada, potência dissipada, é a energia consumida naquele resistor. Então, na questão D, ele pede o quê? A potência em cada um. Eu até deixei as fórmulas aqui para a gente lembrar. Potência, resistência vezes I ao quadrado. Então, potência 1, resistência 1 vezes I ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Isso vai dar 32 watts. Potência 2, 3 vezes 16. Isso vai dar 48 watts. E a potência 3 é igual a 5 vezes 16, que vai dar 80 watts. 32, 48, 80 watts. Qual que é a potência total? Potência total é a soma desses dois. 32 mais 48, 80, mais 80, 160 watts. Podemos até fazer um cálculo, né? Potência total é a DDP vezes a corrente. 4 vezes 4, 160 watts, bateu. Pessoal, vou deixar um link com mais exercícios sobre esse assunto. Tentem fazer, assistam ao vídeo novamente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos seus comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!